humana era ponto final na história de Mefibosete. Lo-debar era o eterno berço de Mefibosete. Fisicamente falando, os pés atrofiados, quebrados, destruídos. Quebraram os pés do menino. Esta mensagem é para quem crê, para quem crê, para quem crê, para quem crê. Bem-vindo a Filadélfia Produções. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal da Filadélfia Produções. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que outra vida seja alcançada através da palavra de Deus. Deus abençoe. Vamos assistir essa mensagem poderosa da parte de Deus. Pastor Abílio Santana. Amados, eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 9. 2 Samuel capítulo 9, os amados acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Diga Ziba. Ziba. E o chamaram que viessem a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Diga Lo-debar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lo-debar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. 13. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém. Diga Jerusalém. Jerusalém. Porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. De ambos os pés. Ok. Queridos, toda atenção agora é pouca. Toda atenção agora é pouca. Escute isso, por favor. Nós acabamos de fazer uma leitura que todos nós conhecemos de cós salteado. Escute isso, por favor. Isto aqui aconteceu quando o rei Davi, o segundo rei de Israel, assumiu o trono da nação israelita. O primeiro rei de Israel, que era da tribo de Benjamim, cujo nome era Saul, ele era rude, ele era mau, ele era hostil a Davi, ele era algoz a Davi, ele tinha raiva de Davi, ele tinha ódio de Davi. E por isso Davi fora aclamado rei em Hebron, na tribo de Judá, de onde Davi era oriundo. Na morte de Saul, os anciãos de Israel foram até a tribo de Judá e pediu a Davi que viesse para assumir o trono de Israel. A capital de Israel era em Benjamim, na tribo de Benjamim. De natureza que quando Davi chegou na tribo de Benjamim para assumir o trono, ele percebeu que existia uma cidade ali, cujo nome era a cidade de Jebus. Isso é bíblico, isso está na Bíblia. E a cidade de Jebus era habitada pelos jebuseus. E Davi ficou indignado porque aquelas terras
eram terras que Deus tinha prometido a Abraão, a Israel. E Davi disse: mas como é que pode? Vocês morando com o inimigo? Não, mas nós fizemos aliança. Davi disse: mas eu não admito. Essas terras aí, a cidade de Jebus, que era Jerusalém, estava nos planos de Deus para ser de Israel. Mas a Bíblia diz que os benjamitas fizeram aliança com os habitantes da terra, com os nativos da terra, e não expeliram os jebuseus daquela terra. Davi disse: só que comigo é diferente. Eu não reino junto com o inimigo. Eu não faço aliança com o inimigo. Inimigo é inimigo. E essas terras aí Deus prometeu para nossos pais. Não, mas nós fizemos aliança. Isso, o problema é de vocês. Só que comigo é diferente. Ou Jebuseu corre ou morre. Davi pegou seus 37 valentes, invadiu a chamada cidade de Jebus, cidade dos jebuseus, e botou os jebuseus para correr e matou muito deles. Apesar de Davi ser da tribo de Judá, mas ele tinha uma porção de terra na tribo de Benjamim, que até hoje aquela porção de terra é chamada de cidade de Davi, que é as terras chamadas de Jerusalém. Pois bem, Davi então implanta o seu império ali. Ele levanta um palácio. Não confunda o palácio que Davi levantou com o templo que o seu filho Salomão fez para Deus. E Davi levanta um lindo palácio. Escuta esse mistério. Os senhores sabem que pela monarquia, morrendo sua majestade, o rei assume sua alteza, o filho, o príncipe. Morrendo a alteza filho, assume a alteza neto, e assim sucessivamente, até que acabe a semente chamada sangue real. Quando Davi, um belo dia, o palácio já está edificado, Davi está lá andando para lá e para cá, um belo dia Davi chama os seus súditos, do nada, e faz uma pergunta: súditos, é sabido de algum de vós outros? Algum de vocês tem conhecimento do nada, se da casa de Saul sobrou remanescente? Existe alguém vivo da casa de Saul? E tu sabes? Não. Tu sabes? Não, tu sabes? Ninguém sabia. Foi o que nós lemos. De repente alguém diz: olha, majestade, mas aqui em Jerusalém mora um cidadão que quando Saul era vivo, ele era servo na casa de Saul. É um tal de Ziba. Ziba mora aqui em Jerusalém. E observamos que a Bíblia diz que Davi mandou chamar Ziba. Quando Ziba chegou, o rei pergunta: és tu Ziba? A resposta seria das duas uma: sim ou não. Observe que ele não respondeu nada disso. Ziba, conhecendo de monarquia, sabendo que ele poderia morrer, pela lei ele teria que morrer, porque pela monarquia, por ótica humana, pela lógica, Davi não tinha como assumir o trono. Primeiro que ele não era da linhagem do rei. Deus não trabalha pela ótica humana. Deus, eu tenho por costume dizer que ele complica muito. Primeiro que Deus é um baita de um complicador. Que é isso, pastor? Alto lá, é Deus. Ele é Deus, mas é complicador. Pronto. Deus complica tudo. Bom, a priori, quem entende Deus aqui? Pronto. Complica e é complicado de ser entendido. Deus complica. Olha aí, por ótica humana não tinha como Davi assumir. Espera que eu já explico. Aliás, vou tentar explicar a complicação divina. Escuta isso aqui. E Davi um dia pergunta: sobrou alguém da casa de Saul? Quem sabe alguém pensa que Davi está com medo do seu trono ser abalado, do cetro escapulir de sua mão, a coroa cair da cabeça. Mas não era esta a preocupação de Davi. Davi não estava preocupado se sobrar a remanescente, com medo do mutim, ou do levante, ou de alguém levantar-se contra o seu reino. Não era isso. Pode observar que Davi estava preocupado e dizia: eu quero abençoar, eu quero agir de bondade.
aprendo muito aqui. Davi não estava preocupado se o seu trono seria abalado. Sabeis por quê? Porque quando Deus coloca, meu amigo, quando Deus coloca, minha amiga, quando é Deus que exalta, quando é Deus que ergue, pode levantar-se quem quiser. Você vai continuar perdurante. Se Deus te deu, é teu. Fica tranquila, fica tranquilo. Ninguém vai tomar o que é teu. Se foi Deus quem te colocou ali, fica em paz. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vamos usar uma linguagem bem popular? Diga para ele, diga para ela: o que é teu, vai. Eu achei bonito, mas teve um irmão que olhou, riu, mas não falou. Dá para entender? Você vai falar agora bem baiano. Pronto, já que você não falou o que é teu, que é muito popular, você vai falar na linguagem bem baiana. Mesmo sem entender, pode falar. Diga para ele, diga para ela: o que é teu, ninguém trisca, vai. Davi, queridos, procura saber, escuta isso, parece até que o culto vai terminar assim, não parece? Mas quem é espiritual já pode entender que Deus está reservando esta noite para ser a noite da nossa vida. Estou falando sério, querido. Escuta isso. E Davi chega e diz: vocês sabem se tem alguém da casa de Saul, mas não estava com medo de mandar matar, porque pode ser que venha um mutim, um levante, é príncipe, pode querer tomar o trono. Não. Aí disseram: majestade, que eu saiba, ninguém. Mas aqui tem um tal de Ziba, mandaram chamar Ziba. Quando Ziba chegou, aí Davi indaga: és tu Ziba? A resposta seria simples: sim. Ou então, não. Sabe o que é que ele disse? Observe: servo teu, esperto, malandro. Se eu digo que sou servo de Saul, eu morro. Já sei, Saul está morto, por que eu vou defender morto? Que nada, que... Como o senhor perguntou o quê? Você é Ziba? Servo teu. O que é que eu aprendo aqui? Não fica triste comigo não, mas na minha ótica de enxergar, na minha terra, esta expressão só profere assim, que não tem índole. Porque amigo é amigo, não somente na bonança, mas também na escassez. Ele poderia dizer: fui servo dele sim, fui servo fiel, até a morte dele. A partir de agora, se o senhor me quiser, estou aqui, como fui fiel, meu senhor, serei a ti. Mas não, ele ignorou a pergunta. Ele disse que era um homem sem identidade. E a maior riqueza que um elemento pode portar é o seu nome. Jesus veio aqui, fez a maior bagaceira na terra, foi lá no inferno, derrotou os demônios, derrotou Satanás. Quando chegou no céu, sabe qual foi o prêmio? Um nome sobre todo nome. A maior riqueza que alguém pode portar é o seu nome, sua identidade. Ziba mostrou que não tinha índole. E como se não bastasse, malandro, com medo de cair no sapé caiaiá, como a gente diz lá na Bahia, cair no pau. Aí Davi viu que era um elemento sem caráter, ignorou também a resposta dele, fez: Ziba, da casa de Saul, tem alguém vivo? Ele querendo fazer medistém, como quem diz, está com medo do trono de ser abalado, vou entregar o último, ele mata e eu subo no ibope. Ele diz: tem. Mas se eu fosse homem, ficava muito preocupado, não. Por quê? Aleijado de ambos os pés. Vai fazer o quê? Davi olhou, fez: aleijado? Você tem informação, hein, Ziba? E aonde está ele? Está lá em Lodebar, morando de favor na casa de Maqui. Gente, se ele fosse amigo de fato,
Olha, ele sabia onde o rapaz estava, sabia o endereço, sabia o nome da pessoa que o rapaz estava morando. Já que ele era servo fiel, por que essa praga não foi lá tomar o rapaz e botar o rapaz para morar com ele? Os senhores que conhecem a história de Ziba, sabem que Ziba e o cão é a mesma coisa. Não dizem que Satanás é o pai da mentira. Eu creio que Ziba era o irmão da mentira. Se alguém chegasse para Ziba e buscasse, cara, quem tinha não? Eu tenho por costume dizer, e você vai concordar comigo se você passar a estudar um pouquinho mais, biblicamente falando, a história de Ziba, que Ziba era tão endemoniado, mas tão endemoniado que nem um cão entrava mais nele. Aquilo tinha tanto demônio que nem um capeta entrava mais nele. Ele perturbava o cão, eu não quero não. Ele perturbava entre mim, não entro não. Ziba tinha tanto demônio que os demônios não entravam mais nele não. Era ele que entrava nos demônios, o demônio ficava tudo demoniado. E Ziba chega e escuta isso e dá o relatório. Ah, mas é aleijado. Amados, quando Davi ouve dizer, escuta isso aqui, que em Lodebar existia um príncipe, porque ninguém podia arrancar isso de Mefibosete. Ele era príncipe. Sim, senhor. De direito, de fato, ele era príncipe. Sem trono, sem coroa, mas ele era príncipe. Quando Davi ouve dizer que em Lodebar mora um príncipe, mora não, vegeta, Davi não creu. Deixa eu tentar te explicar. Os senhores que conhecem de geografia bíblica sabem perfeitamente que Lodebar, o nome por si já diz tudo. Lodebar quer dizer terra sequíssima. Nunca se ouviu falar em uma cacimba, para a gente no Nordeste, seria um minador de água, uma nascente d'água em Lodebar. Nunca se ouviu falar em uma fonte, em um poço em Lodebar. Nunca. Sabe sarça? A sarça ela nasce até sobre solo infértil, até sobre pedras, mas nem sarça nascia em Lodebar. Nunca se ouviu falar, minha querida irmã, em um pé de relva, capim, em Lodebar. Nunca. A terra de Lodebar era rachada. A água de Lodebar vinha de a 37 quilômetros de distância. Lodebar era considerada não, era de fato a escória de Israel. Lodebar estava rodeado com o Vale dos Leprosos, porque quem era leproso não podia morar na cidade, então morava no Vale dos Leprosos. Pedintes, os esmolantes, as casas de Lodebar não tinham portas. Maquir era um mendigo, e o príncipe está morando de favor na casa do mendigo. Nunca se ouviu falar em um vendedor que chamasse seus camelos na espora e adentrasse a Lodebar com o intento de vender alguma coisa. Nunca. Quem ia lá? Nunca se ouviu falar em um profeta oriundo de Lodebar. Nunca se ouviu falar em um sacerdote oriundo de Lodebar. Lodebar fala-nos de desgraça, catástrofe. Era ali que morava Mefibosete. E Davi, quando ouve dizer isso, escuta isso, amados. Davi não creu. E Davi diz, espera aí, Ziba, você está me dizendo que da casa de Saul tem alguém morando em Lodebar? Deixa eu tentar te explicar o que seria Lodebar. Há quem pense que a região mais pobre, mais paupérrima de Israel seria Nazaré. Na época de Jesus era. Mas pegaria Nazaré colocando de junto de Lodebar, sabe o que é que daria? Em comparação? Nazaré seria São Paulo e Lodebar seria o Rio Tietê. Só isso. Uma pobreza desgraçada. Agora eu imagino, escuta isso. Eu imagino aquele príncipe, porque ele era príncipe. Vamos adentrar Lodebar pela fé?
Vamos ver o que é que acontecia? O rapaz, indumentariamente falando, mal vestido, os 2 pés atrofiados, 2 ganchos de madeira debaixo do braço, com uma almofada, e ele andando nas ruas de Lo-Debar, olhava para um e para outro, não brincava com ninguém, porque quem queria brincar com o aleijadinho? Sem infância, sem nada, estouraram com o rapaz. Se tu não sabes, os pés do garoto foram quebrados quando o trono de Saul fora abalado, e a empregada do rapaz, a empregada, a babá, ele tinha 5 anos, diz a Bíblia. A babá, a ama, temendo a sua própria vida, ela viu que com um menino de 5 anos no colo era muito peso, diz a Bíblia que ela jogou o menino no chão, quebrou 2 pés e foi embora. Aí vem Maqui e pega esse menino e leva para casa e começa a criar este menino em casa. Pobre aleijadinho. E das ruas de Lo-Debar, escuta isso, ele apregou-a de ponta a ponta dizendo: olha, não está me vendo assim? Mas eu sou príncipe. Ninguém cria, ninguém acreditava. Ele dizia: olha, eu brinquei na charrete de vovô, o príncipe, o rei de Israel, Saul, meu avô. Jonatas, o grande espadachim, Jonatas, meu pai, estão mortos, mas eu sou príncipe. E ninguém acreditava, ninguém colocava credibilidade nas palavras de Mefibosete. Ele era tido como 0 à esquerda. Escuta isso, por favor. Ele era tido como 0 à esquerda, como a escória. Ninguém sabia que ele existia, ninguém. Apagaram o nome dele. Ele não tinha história. Existia, mas não era notado. E do nada, escuta isso, gente. Do nada. Um belo dia, do nada. O rei Davi, assim, já muito tempo depois, pergunta: súditos da casa de Saul, vocês sabem se há alguém vivo? Do nada. Quando Mefibosete achava que era ponto final na história da sua vida, quando ele achava que Lo-Debar era o ponto final, que por ótica humana não tinha como ele sair de Lo-Debar. Deixa eu te dizer uma verdade e bíblica: milagre não se explica. O que Deus vai fazer na minha e na sua vida a partir de hoje não terá explicação. Não terá. Parece que vejo o rapaz dormindo no chão, naquela aldeia tão pobre, esquecida por todos. E eu imagino que ele lembrava quando ele era príncipe, quando estava no palácio. Ele nasceu no palácio. Ele andava e via soldados e mais soldados guarnecendo a sua mansão, a sua casa. Ele sabia o que era comer bem. Ele podia sair correndo para lá e para cá e tinha alguém para tomar conta dele. Ele era a esperança do trono de Israel. Olha o nome, Mefibosete, quer dizer destruidor de vergonha. Mas parece uma coisa paradoxal. Parece uma coisa antagônica, porque é a vergonha que está destruindo Mefibosete. Ele morava numa terra desprezível, esquecida. Talvez você não esteja entendendo o que é que Deus está tentando falar conosco. Nascestes como princesa, nascestes como príncipe, e vives em Lo-Debar. Dizes que és filha do Rei Eterno. Dizes que és filho do Rei Eterno, mas não vives como príncipe e nem como princesa.
Você vai entender agora. E Davi olha assim e diz: ô Ziba, me explica aqui. Eu já entendi, Ziba, mas ele é da linhagem de Saul? Sim, senhor. Mas ele é o que de Saul? Neto. Escuta isso, neto. Mas filho de quem, Ziba? Ele disse: filho de um tal de Jonatas. Ah, irmãos, quando Davi ouve a palavra Jonatas, o coração de Davi dispara. A alma que a sede do sentimento não resiste, deixa liberar um sentimento muito nobre, acompanhado de lágrimas. Para quem não sabe, Jonatas, o pai, ora em memória, já está morto. Mas o pai do rapaz, nesse período não existia mais. Mas Ziba não sabia o que ele estava dizendo. O pai do aleijadinho, o príncipe Jonatas e Davi, eram amigos de confiança, eram amigos inseparáveis. Jonatas e Davi fizeram um elo de entrelaçamento quando Jonatas era vivo. E Davi jurou fidelidade a Jonatas, e Jonatas jurou fidelidade a Davi. Quem conhece de história bíblica sabe que Davi devia muito a Jonatas. Jonatas persuadiu seu pai que tirasse Davi da roça, que não deixasse aquele homem de talento no meio do mato. Jonatas e Davi eram amigos. E quando Davi ouve dizer que o filho do seu melhor amigo, se não o seu único amigo, agora está levando uma vida desgraçada, miserável e catastrófica em Lodebar, pode olhar que o versículo seguinte diz assim: e mandou Davi e o tomou da casa de Maquir. Davi não deixou o menino lá nem mais um instante. Davi mandou buscar. Davi manda a ordem é traz, custe o que custar, não deixe o filho do meu amigo daquela terra desgraçada. Está dando para entender? Está dando para entender o que é que Deus está tentando fazer conosco nesta noite? Eu louvo a Deus pela vida dos historiadores, porque tem versículos que fica aquela expressão subentendida. Subentende-se. É aí que a tua cefálica massa começa a imaginar, e você vai, e aquela visão assim, tipo panorâmica, e vai, aquela coisa virtual, mas não temos certeza se de fato é assim. Aí eu magnifico a Deus pela vida dos historiadores, porque de um versículo a outro, algumas vezes, foi 10 anos, 4 dias, 10 dias. Aqui, por exemplo, e mandou Davi e o tomou da casa de Maquir. O outro versículo já diz que o moço está chegando em Jerusalém. E aí, como foi isso? Como ele chegou? E a chegada lá nessa cidade fantasma? Como é que ele veio? Como ele recebeu a notícia? Aí eu louvo a Deus pela vida dos historiadores, que pesquisaram, esmiuçaram tudinho para a gente. Aí vem um monte de santarrão. Se não tiver na Bíblia, eu não aceito. Não é de negócio de estudar teologia. Teologia por si já diz tudo. Teo quer dizer Deus. Logia, estudo ou tratado. Logo, teologia é estudo acerca de Deus. Quando você abre a Bíblia, você está estudando sobre Deus. Abriu a Bíblia, já está no mundo teológico, meu filho. Santidade é uma coisa, fanatismo é outra. Aleluia pelos santos, misericórdia, Senhor, dos fanáticos. Eu magnifico a Deus pela vida dos historiadores. E até aconselho que você entre no mundo dos historiadores. Existe muito deles, tais como Flávio Joséfo. Você vai, cada história aqui, meu Deus. Eusébio. E muitos outros grandes historiadores. Eu gosto muito de encostar naquelas livrarias assim, tá? Judaica, entro como quem não quer nada. Tudo bem, amigos? Tudo bem? Tem alguma coisa aí em português? Tem.
Pega aqueles livrinhos, sai cada coisa gostosa, o nome da mãe de Maria, onde Maria nasceu, quando ela morreu, e tanta coisa. A família do apóstolo Paulo, coisas que fica subentendido, por exemplo, esse versículo bíblico aqui que a gente leu. E mandou Davi, tomou da casa de Maquir, mas e como foi a chegada das pessoas que foram buscar? Quem trouxe ele? Como foi isso aí? Um pouco de história não faz mal a ninguém. Diz a Bíblia que Davi disse, peraí, diz o historiador que Davi disse, peraí, Ziba, deixa eu ver se eu entendi. Tu está dizendo que o filho do meu melhor amigo, Davi mandou selar um cavalo, bom de espora, bom de galope, porque Davi tinha pressa que o sofrimento do rapaz acabasse. Aí Ziba diz, olha, mas cavalo não vai adiantar não, porque ele é aleijado de ambos os pés, ele vai cair do cavalo. Aí o historiador diz que Davi mandou buscar a charrete real, que era a charrete do avô do rapaz. Lembras tu quando Davi matou Golias? O rei Saul vinha no primeiro carro e Davi no segundo. Aquele primeiro carro, aquela primeira charrete, apelidada antigamente de carro, puxada por cavalos, tu não está imaginando o que era, na base do combustível. Combustível era cavalo puxando charrete. Davi manda trazer a charrete real, escuta isso. 4 éguas arrebengadíssimas, 2 cocheiros, e aquelas 4 éguas partem em direção a Lo-debar. E Davi disse, traz, toma. Por que a expressão toma? Os senhores sabem que antigamente era assim. Alguém pagava dívida com a vida humana, tinha que trabalhar ali para pagar a dívida. E se alguém tomasse alguém tinha que pagar pelos dias que aquela pessoa tomou conta ou cuidou daquela pessoa. Enfim, e Davi deu ordem, é para tomar. Diga que foi o rei quem mandou tomar. E parece que veja aquelas 4 éguas arrastando a charrete, a bordo 2 cocheiros, escuta isso, vaso, 2 cocheiros, partindo em direção a Lo-debar. Parece que escuto aquelas patas dos animais batendo no chão. Quando aquela charrete chega em Lo-debar, escuta isso, houve um espanto, a cidade parou. Aliás, parada a cidade já era por vida. Sério. Mas a cidade para, todo mundo sai, porque era novidade, não entrava nada ali. Aquela cidade, o pessoal tinha 2 coisas a fazer. Todo dia, acordar e dormir. Não tinha mais nada para fazer ali. Quando aquela charrete chega na cidade, escuta isso. Cidade não, na aldeia. Para no centro de Lo-debar. As casas, vai gente saindo para ver o que era aquilo. A novidade. A charrete fazia zoada. Sai todo mundo para ver o que é que está acontecendo. E um dos cocheiros brada e pergunta: aonde é a casa de Maquir? Alguém chega e profere: a casa de Maquir é acolá. Chama um dos cocheiros, as éguas no rebengue, e vai, para na porta de Maquir. E a cidade atrás, era novidade, não acontecia nada daquilo. Você desculpe a expressão até meia com graça, mas é verdade. Não entrava nada em Lo-debar. O que entrasse era novidade. Posso te contar um segredo? Nem o cão entrava em Lo-debar, irmão. Estava não. Quer ver? A Bíblia diz que o diabo, a função dele é roubar. O cão ia roubar o que em Lo-debar? Me diga. Destruir. Ia destruir o que lá? Me diga. Para na casa de Maquir. Casa não, tapera. E brada, um dos cocheiros: Maquir! Lá vem o velho Maquir saindo fora e a cidade está lá, rodeando a charrete. Nunca tinham visto aquilo. Charrete real. E lá vai o velho Maquir saindo. Olha para a charrete.
Um dos cocheiros olha e diz: és tu aqui? Ele: sim. Sua Majestade, o rei de Israel, nos mandou aqui. Tu tens um grande tesouro dentro de tua casa. O velho: hã? Eu? Tesouro aqui? Tem não, amigo. O senhor está enganado. Se eu tivesse tesouro, tu acha que eu morava aqui? O senhor não errou a cidade? Não errou? Tu tens um grande tesouro. Sua Majestade, o rei de Israel, a saber, o rei Davi, nos mandou aqui. Queremos esse tesouro. Nós queremos o príncipe que está em tua casa. Príncipe? O que eu tenho, meu amigo, é um filho, aleijadinho dos 2 pés, que eu crio ele faz tempo. Ele não presta nem para me ajudar. Quer ver? Mefibosete, meu filho, vem cá. E lá vem o aleijadinho, com as 2 moletas improvisadas debaixo do braço, os 2 pés atrofiados, e lá vem ele. Quando ele vai saindo fora, que ele contempla do lado de fora aquela charrete. Eu não sei como é que o coração de Mefibosete resistiu, porque ele conhecia aquela charrete. Ele olha para aquela charrete e diz: eu conheço esta charrete. Esta charrete eu já andei nesta charrete. Os 2 cocheiros, diz o historiador, desce, posta-se diante dele e pergunta: és tu, a Alteza, príncipe, filho do príncipe Jonatas, neto de, em memória, sua majestade, o rei Saul? Ele diz: sim. Os 2 curvam-se diante dele e diz: é chegada a hora de sair de Lodebar. Parece que vejo um olhando para o outro, a cidade estava toda lá. O próprio Maqui não entendeu nada. Maqui não sabia que tinha achado um tesouro na estrada. O garoto larga as moletas e não acredita naquilo, porque por ótica humana não tinha como ele sair de Lodebar. Por ótica humana era ponto final na história de Mefibosete. É aí que eu volto a dizer que Deus complica. Complica. Está tudo indo bem, daqui a pouco Deus resolve começar a complicar. E vai dando tudo errado, e vai complicando, e você: meu Deus, Jesus, Jeová, Espírito Santo, e lá vai Deus complicando, nada dá certo, lá vai mando para o SPC, para o Serasa. Quando você pensa que não está morando em Lodebar, olha para um lado e para outro, Lodebar, ninguém te conhece mais, ninguém sabe nem se você existe mais, o teu nome vai sendo apagado, acabou a moral, acabou o nome, acabou a aparência, é filha e filho do anonimato, Lodebar puro. E Deus continua complicando. Quando tu pensas é ponto final, acabou, não tem mais como triunfar. Aí lá vem Deus, descomplica. Entenda. Eu disse para Deus: Jeová, o senhor é muito complicador para o meu gosto. O senhor complica, depois descomplica, aí explica por que complicou. Dá para entender? Aí tu pergunta: Senhor, por que o senhor complicou? Simples e fácil. Eu só queria que meu nome fosse glorificado, é? O aleijadinho sobe a charrete, toda a cidade estava lá. Bispo Saulo, toda a aldeia que não acreditava no aleijadinho, que tinha o aleijadinho só pela indumentária e pela aparência, porque somos plácidos em julgarmos pela indumentária. Se é. Nós temos esta herança adâmica de julgarmos pela aparência. Põe uma coisa na tua cabeça, viu, abençoada? Viu, abençoado? O Senhor Jeová não é nenhum diretor cinematográfico de Hollywood. Ele não é nenhum Boni, caçador de talentos da Globo.
Põe na tua cabeça que aqui não vale mais quem gasta muito brandor. Que não vale mais, sabe, quem gasta, tome-lhe furar a lente de contato. Não vale não, vale não. Que não vale mais quem está no Brookfield e no Alain Delon. Que não vale mais quem está no Vitor Hugo. Que não vale mais quem está no HB. Aliás, HB já passou de linha, né, faz tempo. Que não vale mais quem está na base das 3 letrinhas. Qual é teu carro? BMW. Quando tu vai ver uma 325, ó, 18 mil. Sei lá, carro, pai. Escute. Não põe na tua cabeça que Deus é nenhum diretor cinematográfico de Hollywood, que ele busca pela aparência e busca pelos talentos. Não, senhor. Agora é na base do currículo, agora é na base de quem tem mais vale mais. Pois então arranca da Bíblia o que escrito está, que Deus chama as coisas que não é para confundir a que é. Ele chama os que não são para confundir os que são. Glória a Deus! Aleijadinho diz: eu sou príncipe, eu nasci para vencer, mas ninguém acreditava. Mas lá no fundo do fundo, existia uma luzinha no fim do túnel. Algo dizia para ele: no final tudo dá certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o final. Por ótica humana, Lo-debar era o eterno berço de Mefibosete. Ele queria sair, mas como sair? Vontade ele tinha, mas como sair? Monetariamente falando, destruído. Fisicamente falando, os pés atrofiados, quebrados, destruídos. Cultura tinha ido embora, só tinha até 5 anos daí para frente. A cultura de Lo-debar. E você é fruto do meio. A linguagem dele era de Lo-debar. A pele dele era de Lo-debar. A aparência dele era de Lo-debar. Ele dizia: eu sou príncipe, ninguém acreditava. Levaram tudo de Mefibosete: trono, coroa, esperança, tudo. Mas uma coisa ninguém conseguiu arrancar dele: sangue azul. Isso estava lá. Agora o mais gostoso é que toda a cidade, toda a aldeia estava lá no dia que a charrete chegou. Você está entendendo? Ele sobe a charrete, auxiliado por 2 ombros. Ele não precisou mais de moletas. Tinha 2 pessoas para auxiliá-lo. Ele sobe a charrete. Aquela charrete estava ali porque dele, para ele. Ele olha para todos que não acreditavam nele. E ele olha para os cocheiros e diz: cocheiros, eu sou o quê? E os cocheiros bradam: tu és príncipe, Alteza. E olha para o outro assim, diz: mas ele não tem aparência de príncipe. E o cocheiro diz: não tem aparência, mas é. E Mefibosete bate na charrete assim e diz: olha, contra fatos não há argumento. Ele olha para Lo-debar assim e diz: Lo-debar que nunca acreditou em mim. Lo-debar que me tinha como pior de Lo-debar. Porque o mais pobre de Lo-debar era ele. Ele morava de favor na casa do mendigo. Ele olha assim e diz: Lo-debar que nunca acreditou em mim. E o historiador diz que ele faz isso. E dá um brado com lágrimas nos olhos, dizendo: vida desgraçada, vida catastrófica, vida miserável. E bradou: Lo-debar, nunca mais. Olhou para os cocheiros e diz: em direção a Jerusalém, as águas apanham e correm. Chá, e lá vai ele. Olha para trás e gritou: Lo-debar, nunca mais. E foi-se embora. Lá vai o príncipe
em direção a Jerusalém. Eu não entendi, vai entender agora. É de hoje que eu estou comendo pela beirada, como diz o bom baiano. É de hoje que eu estou rodeando para nós de te pegar. É agora que eu vou começar a pregar. Príncipes e princesas de Deus, se tu pensas que Lodebar é o teu túmulo, está enganado, está enganado. Se tu pensas que tu vais sucumbir neste Lodebar, é engano. É engano. O que tu estás passando é só uma fase. O que tu estás passando é só uma fase. Lodebar não é o final. Não. Quebrar os teus pés, destruir os teus pés, como quem diz, triunfa que eu quero ver. Caminha que eu quero ver. Oh yes. E como se não bastasse, te levaram para o anonimato. Tu existes, mas não és notado. Tu existes, mas não és notada. Hanan wiflas tuike flan fai. Nubis tuike flan tuike fles tuike fa. Só que milagre não se explica. Por ótica humana é ponto final. Só que milagre não se explica. Se tiver explicação, não é milagre. Se tiver explicação, não é milagre. Pode ser coincidência, jesuicidência, qualquer dessa, mas milagre não. Por que não, pastor? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se der para o homem fazer, Deus não faz. Deus gosta de destruição. Deus gosta de ponto final. Deus gosta quando todos dizem acabou, não tem mais jeito. Aí Deus diz, sai da frente que lá vou eu. Sai da frente que lá vou eu. Deus gosta de nome destruído, casamento destruído, enfermidade para morte. Deus gosta de Lázaro morto há 4 dias. Deus gosta quando a coisa é ponto final. O teu problema está do jeitinho que Deus gosta. Não entendi, pastor? Te prepara, porque tem charrete na tua história nesta noite. Minha amiga, meu amigo, não olha muito para o teu jeitinho não, tá? E não olha muito para a tua maquiagem, para a tua roupa que tá. Não. Se Deus está falando contigo, se estribuche quem quiser, não entendi, se zangue quem quiser. Fica tu no divã de Deus. Se der vontade de pular, pule. Der vontade de virar menina, vire. Você e Deus é que sabe quanto Deus está falando contigo nesta noite. Glória a Deus. É hoje. É hoje. É hoje. Profetize isso para alguém. Diga é hoje. Vai, diga é hoje. Quem é que disse que você vai morrer nesse Lodebar? Quem te contou que você vai morrer nesse Lodebar? Quem te falou que Lodebar é cemitério de príncipes e de princesas? Quem te contou isso? Pois é. E o aleijadinho chegou em Jerusalém. Charrete, moral. Aí versículo 13 deixa bem claro. Morava, pois, Mefibosete em Jeru, e de contínuo comia à mesa do... Para não ser enfadonho a vós outros.
Olha o que diz a Bíblia, por favor. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Sabe o que é que Jesus estava querendo dizer? Não, aliás, Jesus nunca quis dizer, ele sempre disse. Querer uma coisa, dizer outra, ele sempre disse. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: eu não falo para pessoas 100% materiais. Ele está dizendo, só vai ouvir. Esse ouvir, nos originais, quer dizer entender. Só vai entender quem é espiritual. Olha o que a Bíblia diz: o homem natural não entende das coisas. Então tem pessoas que vêm à igreja, mas não entendem nada, é sério. Ele não entende nada. Está pregando, a mensagem pode ser explicada desta natureza. Não entende nada. Aí você pergunta, e aí? Ele, no debate, quando, aonde? O charrete? Aleijado? Não vi. Você viu? Não vi. Quando? Quando foi? Não sei. Não sabe nada. 100% natural. Não entende nada de Deus. Entrou no evangelho, mas o evangelho não entrou nele. Está pensando que está todo mundo entendendo? Tá não. Está mais perdido que esse tiroteio. Está não entendendo nada. Está assim em charrete. Como que diz? Eu vi uma charrete uma vez. Será que charrete é a mesma carroça? Égua é o quê? Vou te ensinar. Égua é o feminino do cavalo. Está entendendo nada. Lodebar, terra seca. Aqui é terra seca, aqui não. Aqui é terra da garoa. Aqui não tem. Aqui em São Paulo. Ele não está entendendo nada. Está entendendo? Não está entendendo. Pense num cabo carnal. Pense num trem que anda na carne. Agora pense num trem que anda no osso. É ele. Não está entendendo nada. Está entendendo nada. Já em contrapartida, o número dos que têm compreensão, dos que entendem, dos que têm ouvidos, dos que são espirituais, é bem maior. Como quem diz, estou entendendo. Quer dizer, o que eu estou vivendo é Lodebar, né? Mas porque estou entendendo, Senhor, o que eu estou vivendo é Lodebar. Por ótica humana não tem jeito. Mas o Senhor está dizendo que vai fazer um milagre. Certo. Estou entendendo. Você acredita que há poder nas suas palavras? Eu quero a atenção de todos agora para que todos profetizem. Não me tenha como mero apresento. Não, amado. Não estou representando, não, diante dos céus. Estou como porta-voz divino. Eu gostaria que você profetizasse aquilo que Deus colocou no meu ouvido, que agora há de ir aos teus ouvidos. Profetize para alguém que está do seu lado, mas profetize com toda a autoridade. Bote graça nessas palavras e diga para ele, diga para ela. Se possível, até uma voz retumbante, porque o quadro dele, o quadro dela, é só Deus. Para que ela acredite que de fato isso que ele está falando vai ter cumprimento, vai ter cabo, vai ter cumprimento hoje. Diga para ele, diga para ela com toda a autoridade possível. Diga para ele, diga para ela, se prepare para sair de Lodebar hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 É hoje. É hoje. É hoje, queridos. É hoje, vaso. Amém. Aleluia. É hoje. É hoje. É hoje, abençoada. É hoje. É hoje, querido. É hoje. É hoje. Tem charrete na história. É hoje. Eu vou encerrar minha participação agora. Mas você está ouvindo Deus falar com você?
acredita, querido? Acredita, querida? Deus vai mudar o quadro. Deus nos trouxe aqui hoje, galeria. Amados, Deus nos trouxe aqui hoje para falar especialmente. Só falta dizer o teu nome, né? Trocar Mefibosete e colocar o teu nome. Sabe o que é que Deus está dizendo? Nem tudo está perdido. E-mail! Recebi e-mail celestial agora! Olha o que o rei Davi fez. Cuidou de Ziba, escuta isso. Quando Mefibosete, pode acompanhar a partir do versículo 13, você vai ver que olha o que aconteceu. Lê depois, tá? Porque senão, se eu ler, eu escuto o que eu vou falar. Escuta isso. Aí Davi chega para Mefibosete e diz: olha, aquela cadeira ali é minha. Tá vendo aquela outra cadeira? Tô, sim, senhor. É tua. Toda a fazenda do teu pai, tudo que era do teu pai, tudo que era do teu pai, Jonatas, e tudo que era do teu avô, tudo que era dos teus tios, da tua família, tudo, fazenda, casa, tudo, eu vou mandar te devolver a partir de hoje. E você, Ziba, isso eu não inventei, está na Bíblia. A partir do versículo 13 você vai pegar. E você, Ziba, a partir de hoje, você e toda a sua casa, você está ouvindo, Ziba? Olha, você vai cuidar dele. Você vai tomar conta dele. Você e toda a sua família é servo dele agora. São servos. Entendeu? Ele morava em Jerusalém, o outro lá na miséria. Olha o que Deus faz. Não entendi. Deixa essa infeliz. Deixa essa filha dos cafundó do Cocorobó. Deixa essa praga falar de tudo, tem problema não. Deus vai transformar essas palavras de maldição em bênção. Deixa ele que quer ver a tua desgraça, a tua catástrofe. Deixa. Tem problema não. Tem não, pastor, tem não. E não. Problema não. Deus vai, olha como é que, se eu fosse Deus, eu matava a Ziba na hora. Eu dava num pau em Ziba. Se eu fosse Deus, Ziba ia apanhar pior que pandeiro no samba. Eu ia dar pau em Ziba. Tu tá falando, miserável, infeliz, fofoqueiro, tão infeliz. Eu dizia: morte, leve essa infelicidade. Se eu fosse Deus, na hora. Mas Deus não cuidou de Ziba. Olha que mistério. Lá na Bahia a gente profere muriçoca, que deve ser pernilongo. Deus nem pernilongo tocava em Ziba. Não. Deus cuidando de Ziba, engordando. E Deus cuidando de Ziba. Agora não entenda Deus. Por quê? Por quê? Quando o aleijadinho chegou em Jerusalém, Ziba estava lá. Não entendi, vai entender agora. Lembra de fulano? Já era, irmão. Era, dissesse bem, era Lodebar purinho. É mesmo. Acabou. E é. Sabe essas notícias? Não acreditam mais em você? Pensa que você acabou. Já era. Só que quando você chegar em Jerusalém, aqueles que querem ver a tua desgraça e a tua catástrofe, Deus vai colocá-lo lá em Jerusalém para ver você chegando vitorioso e vitoriosa. Acredite. Teu ministério não acabou, tua vida monetária não acabou, até mesmo teu mundo de instrução, de teu grau de instrução não acabou. Entenda, o teu casamento, o teu matrimônio não acabou. Não entendi, pastor? Chega de Lodebar, a charrete está chegando para te levar para Jerusalém. Nós vamos dar um brado, e aí eu encerro. Vamos dar um brado, e aí eu encerro. Mas quem está gostando, diga amém. Amém.
Só mais uma palavra profética. Diga para ele, diga para ela. É hoje. Aleluia. É hoje, amados. É hoje, querido. É hoje, vaso. É hoje, amado. Aleluia. É hoje. Vai chegar em Jerusalém e de charrete real, ó. Pense. Nós vamos bradar. E aí eu encerro. E aí eu encerro. Só os que não querem mais estar em Lodebar. Os que não aceitam mais esta vida. Os que não aceitam mais esta vida. O que não quer mais proferir, eu sou príncipe, sou princesa, quer que alguém olhe e veja de fato que você é príncipe e que você é princesa. Os que querem viver na terra dos viventes como príncipe e como princesas. Só para esse. Mas tem gente que aceita Lodebar, ele ama Lodebar. Eu sei. Tem gente que gosta da vida desgraçada, miserável, catastrófica que leva. Ama aquela vida miserável. Ele gosta de prova. A boca dele já é de prova. Ama prova. Sabe, ele tem prazer no sofrimento. É masoquista. Mas para aqueles que sabem que Deus não tem isso para você. Para aqueles que sabem que Jerusalém é o teu lugar e não Lodebar. Você vai bradar. Você sabe o que é bradar? E Deus vai medir a tua fé pelo teu grito. Não entendi, pastor, porque assim me disse o Senhor. Ele vai medir a tua fé pelo teu brado. Você vai botar o seu repúdio. Você vai colocar toda a algerize possível na tua voz. Tu vai colocar toda a ira de Lodebar. Tu vai colocar toda a raiva da vida miserável, catastrófica. Nome no SPC, no Serasa, nada de cartão de crédito. É uma vida desgraçada. Meu irmão, me dá uma carona. O carro está se escondendo, até mesmo escondendo o carro, porque até mesmo um tal de oficial de justiça. É uma desgraça, vida de aluguel. Não quero mais aluguel, quero casa em si própria. Você que não mais quer Lodebar. O emprego que você está não é o emprego do teu sonho. Você quer de fato um emprego. Os que querem sair de Lodebar vai botar toda a ira na voz e gritar. Quando eu gritar Lodebar, aí você nunca mais, mas o nunca mais de quem está subindo na charrete pela fé. Eu vou bradar Lodebar e você nunca mais, mas o nunca mais de quem está saindo mesmo de Lodebar. Agora, meu amado, se tu não crê nesta mensagem, fica calado, fica aí no teu Lodebar, fica aí. Você gosta que se há de fazer. A mensagem é só para quem crê que Deus reservou esta noite para mudar a história da nossa história. Glória a Deus. Preparados então? Preparados para sair daqui abençoado até o tutano? Preparado para sair daqui abençoadíssimo e abençoadíssima? Posso contar um segredo? Depois tu subir na charrete, você vai ser tão abençoado, tão abençoada, que aqui um conselho de irmão, não cuspa mais em qualquer lugar não, que até tua saliva vai estar abençoada. Ok? Vou bradar Lodebar você nunca mais, mas o nunca mais de quem está saindo de Lodebar. O Lodebar nunca mais de protesto. Comigo então? Pela fé, está vendo a charrete? Príncipes e princesas de Deus. Príncipes e princesas de Deus. Príncipes e princesas de Deus. Lodebar! Lodebar nunca mais, Lodebar nunca mais, Lodebar, abaixando a rabanda, Devolve o microfone aqui de direito agora. Eu vou bradar Lodebar, você nunca mais.
mais. Mas olha o fax. Fax não, o céu está avançado, e-mail. Olha o e-mail. Olha o e-mail. Eu vou bradar Lodebar, você nunca mais. Mas o nunca mais, igualzinho a esse aí já tá bom. Que você bradou no instante. Mas fique esperto. Fique esperto que no agachar da tua voz, mas quando acabar eu vou retruncar. Eu vou retruncar atrás. Fique esperto, você vai ouvir a minha voz atrás. Vou retruncar atrás. Mais, quando terminar mais, aí eu entro. E Jerusalém, aí você entra. Aqui vou eu, entendeu? Entendeu? Mas o aqui vou eu de quem está na charrete. Não, isso é ato de fé, irmão. Tem gente que não entende nada, é carnudo, não entende nada, tá achando que é meninice. Então fique em Lodebar, praga. Fique em Lodebar, praga. Esta mensagem é para quem crê, para quem crê, para quem crê, para quem crê. Príncipes e princesas, Lodebar, Jerusalém. Anda, loba, caixada, loba, caixada. Não tem mais Lodebar na história. Não tem, acabou. Não tem mais Lodebar na história. Sabe qual é a profecia que você vai deixar liberar para esse irmão que está do teu lado, para essa irmã que está do teu lado? Pode dizer para ele, pode dizer para ela com toda certeza. Pode dizer para ele, pode dizer para ela com toda certeza. Diga para ele agora, se prepare para entrar em Jerusalém, vai. Amém. Amém. E aí eu tomo assento agora. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar para que outra vida seja alcançada através da palavra de Deus. Deus abençoe.